A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadaja e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras e escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade de santidades do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada, em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @ a Igreja 70 Santos, e ministrar 22 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus, falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor, e do que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento de que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulos 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1, 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @ a Igreja 70 Santos, escolhendo o número de 1 a 70, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives, de segunda a sexta. De segunda a sexta você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da 70 Santos e diga qual número de rebanho de 1 a 70 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera. Mateus capítulo 12. E sabe o que nós estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para que mostrar na Bíblia Sagrada de que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das nossas mais de 50 denúncias apresentadas com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa a 1 bilhão de reais para quem provar
com base na Bíblia Sagrada, de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo podem ter acesso em todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. Também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42 e Romanos 15, 16 e 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para você ofertar na descrição dessa live. E em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários em que a inauguração de nossos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. E vamos ao sorteio a oração para o sorteio dos 2 primeiros livros de hoje, para a meditação de todos vocês e de todos os 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Seja parte desse rebanho, escolhendo o seu número, um número de 1 a 70, que assim você receberá todos os dias de segunda a sexta um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus para a sua meditação. Que através desses sorteios, com o seu número, você dará total liberdade para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração. Através de um livro e um capítulo da Escritura Sagrada. Vamos à oração? Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco a tua paz, a tua graça e a tua alegria para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco. Nessa live da tua igreja virtual, @igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, curtir, compartilhar e comentar e se ajuntarem em um só Espírito junto conosco. Como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 70 rebanhos santos do Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida, espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje,
para a meditação de todos vocês. O livro é o livro de Atos com 28 capítulos. Atos com 28 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Atos. Capítulo 28. Atos, capítulo 28 é o nosso primeiro livro de hoje para a meditação de todos vocês. Atos, capítulo 28. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Eu sorteio os 2 livros primeiros para a meditação de todos vocês e logo após eu faço a oração para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador Senhor Jesus o Cristo, no qual, através do seu número que você escolhe de 1 a 70, você recebe um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, que é através do sorteio que dá total liberdade ao Espírito Santo falar ao seu coração. Escolha o seu número de 1 a 70 e seja parte dos 70 santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Atos capítulo 28, que contém 31 versículos. Paulo chega a Roma. No entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que pensas, pois quanto a esta seita, sabemos que em toda parte fala contra ela. Havendo-lhe este marcado um dia, muitos foram ter com ele onde estava morando, aos quais explicava com bom testemunho o reino do Senhor Deus, e procurava convencê-lo a respeito do Senhor Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde a manhã até a noite. Alguns eram convencidos pelo que ele dizia, mas outros não criam. Discordaram entre si e começaram a sair, havendo Paulo dito esta palavra. Falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías. Vai a este povo e diz, ouvireis e de maneira nenhuma entendereis. E o segundo livro é o livro de 1 Coríntios com 16 capítulos. 1 Coríntios com 16 capítulos. Capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2. É o nosso segundo livro de hoje. O capítulo 2 do livro de 2 Coríntios contém 16 versículos. Sabedoria do Espírito. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, mas não a sabedoria deste mundo, ou dos poderosos deste mundo que se aniquilam. Não falamos a sabedoria do Senhor Deus oculta em mistério, a qual o Senhor Deus ordenou antes dos séculos para a nossa sabedoria, para a nossa glória, Nenhum dos poderosos deste mundo a conheceu, pois se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado ao Senhor da glória. Como, porém, está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram à mente humana, são as que o Senhor Deus preparou para o que os amam. Glória a Deus, aleluia. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. A oração é a oração de número 4. Lembrando que todas as nossas orações são numeradas. Senhor Deus, nosso Santíssimo Pai Celestial, eu peço ao Senhor que todas essas vidas e locais que estão ligados agora nessa sua santa live, dessa sua santa igreja,
nessa sua santa igreja virtual, que haja a expulsão de todo espírito de miséria, de depressão e de toda opressão maligna, onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada, e todo mal saia em retirada pelo poder do nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos aos rebanhos, e hoje os rebanhos que eu falarei primeiro são os rebanhos pares, e logo após eu falarei os ímpares. Rebanho santo de número 22, 50, 21 e 49, 22, 50, 21 e 49, e vamos ao livro para a meditação desses rebanhos, para o rebanho santo de número 22, número 50 e do número 21 e 49. O livro para a meditação destes rebanhos é o livro de Isaías, com 66 capítulos. Isaías, vamos ao capítulo do livro de Isaías. Capítulo 27, Isaías capítulo 27, para os rebanhos santos de número 22, 50, 21 e 49, 22, 50, 21 e 49. E o capítulo 27 do livro de Isaías contém 13 versículos. Livramento de Israel. Naquele dia o Senhor castigará com a sua espada, sua grande e forte espada, o Leviatã, a serpente veloz, e o Leviatã, a serpente deslizante, e matará o dragão que está no mar. Naquele dia haverá uma vinha de vinho tinto, cantai a seu respeito. Eu, o Senhor, aguardo, a cada momento arrego, de noite e de dia eu aguardo, para que ninguém lhe faça dano. Não há indignação em mim. Quem me dera sarças e espinheiros diante de mim na guerra, eu iria contra eles e juntamente os queimaria. Glórias ao Senhor Deus, há poder no sangue do Senhor Jesus. Vamos aos rebanhos. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho santo de número 18, 54, 17 e 53. Escolha você o seu número de rebanho: 18, 54, 17 e 53. O livro é o livro de Deuteronômio, com 34 capítulos. Deuteronômio com 34 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Deuteronômio. Capítulo 4. Deuteronômio, capítulo 4, para o rebanho santo de número 18, 54, 17 e 53. 18, 54, 17 e 53. E o capítulo 4 do livro de Deuteronômio contém 49 versículos. O segundo discurso de Moisés. Esta é a lei que Moisés propôs aos filhos de Israel. Estes são os testemunhos, os estatutos e os juízos que Moisés comunicou aos filhos de Israel quando saíram do Egito. No outro lado do Jordão, no vale em frente de Bet-peor, na terra de Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, a quem Moisés e os filhos de Israel feriram ao saírem do Egito. Tomaram posse da terra, como também da terra de Og, rei de Bazã, dos reis dos amorreus que estavam além do Jordão ao oriente. Esta terra se estendia desde Aroer, que está nas encostas do vale de Arnon, até o monte de Sião, que é Hermon. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 8, 64, 7 e 63, 8, 64, 7 e 63.
Vamos ao livro, que é o livro de Josué, com 24 capítulos. Capítulo 5. Josué, capítulo 5, para o rebanho santo de número 8, 64, 7 e 63. 8, 64, 7 e 63. O capítulo 5 do livro de Josué contém 15 versículos. A circuncisão em Gilgal. Ora, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam ao oeste do Jordão e todos os reis dos cananeus que estavam ao lado do mar, que o Senhor Jesus tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel, até que passassem, desanimaram-se e perderam a coragem por causa dos filhos de Israel. Nesse tempo disse o Senhor a Josué: fazei facas de pedra e circuncida todos os filhos de Israel. Então Josué fez faca de pedra e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. Foi esta a razão porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens aptos para a guerra, haviam morrido no deserto pelo caminho. Glórias e aleluia. Rebanho Santo de número 28, 44, 27 e 43. Seja você também parte desse rebanho, escolha o seu número de 1 a 70. Assim, todos os dias você receberá, de segunda a sexta, um livro e um capítulo, que dará total liberdade através de sorteio, que dá total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração. E agora eu vou sortear um livro e um capítulo para o Rebanho Santo de número 28, 44, 27 e 43. Você que escolheu ser parte desse rebanho, o seu livro é o livro de 1 João, com 5 capítulos. Vou sortear agora o capítulo. Primeira João com 5 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de 1 João. Capítulo 4. 1 João, capítulo 4, para o rebanho santo de número 28, 44, 27 e 43. 28, 44, 27 e 43. 1 João, capítulo 4, que contém 21 versículos. O Senhor Deus é amor. Amados, amemo-nos aos outros, pois o amor é do Senhor Deus. Quem ama é nascido do Senhor Deus e conhece ao Senhor Deus. Aquele que não ama não conhece ao Senhor Deus, porque o Senhor Deus é amor. Nisso se manifestou o amor do Senhor Deus para conosco, em que o Senhor Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por meio deles vivamos. Nisto está o amor, não em nós, não que nós tenhamos amado ao Senhor Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Vamos aos rebanhos. Rebanho santo de número 10, 62, 9 e 61. 10, 62, 9 e 61. E o livro é o livro de Judas, com um capítulo. Judas com um capítulo, que contém 25 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Judas, que contém 25 versículos. Judas, servo do Senhor Jesus o Cristo e irmão de Tiago, aos chamados queridos em Deus Pai e guardado no Senhor Jesus o Cristo, misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados contra os ímpios e falsos mestres.
Amados, enquanto eu empregava toda a diligência para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhar pela fé, que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Portanto, certos homens se infiltraram descaradamente, os quais desde há muito estavam destinados para este juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça do nosso Senhor Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus o Cristo. Rebanho Santo de número 12, 60, 11 e 59. 12, 60, 11 e 59. E o livro é o livro de Marcos, com 16 capítulos. Marcos com 16 capítulos. Vamos ao capítulo. Capítulo 3. Marcos, capítulo 3, para o rebanho santo de número 12, 60, 11 e 59. 12, 60, 11 e 59. Marcos, capítulo 3, que contém 35 versículos. A família do Senhor Jesus. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, estando de fora, mandaram-nos chamar. A multidão estava sentada ao redor dele e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. Ele lhes perguntou: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Então, olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade do Senhor Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos rebanhos. Rebanho Santo de número 32, 40, 31 e 39. 32, 40, 31 e 39. E o livro é o livro de 2 Samuel, com 24 capítulos. 2 Samuel, com 24 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de 2 Samuel. Capítulo 23, 2 Samuel, capítulo 23, para o rebanho santo de número 32, 40, 31 e 39. Samuel, capítulo 23, que contém 39 versículos. As últimas palavras de Davi são essas. As últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, diz o homem que foi exaltado e ungido do Senhor Deus de Jacó. Suave salmista de Israel, o Espírito do Senhor fala por mim e a sua palavra está na minha boca. Disse o Senhor Deus de Israel, a rocha de Israel me falou. Quando um justo governa sobre os homens, quando governa o temor do Senhor Deus, é como a luz da manhã, ao sair do sol de uma manhã sem nuvem, como o esplendor depois da chuva que faz brotar da terra a erva. Vamos aos rebanhos. Rebanho Santo de número 20, 52, 19 e 51. 20, 52, 19 e 51. O livro é o livro de Gálatas, com 6 capítulos. Gálatas, com 6 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Gálatas. Capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, para o rebanho santo de número 20, 52, 19 e 51. 20, 52, 19 e 51. 20, 52, 19 e 51. Gálatas, capítulo 1, contém 24 versículos. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por homem algum, mas pelo Senhor Jesus o Cristo e pelo Senhor Deus Pai, que o ressuscitou entre os mortos, a todos os irmãos que estão comigo à igreja da Galácia.
Graça e paz a vós outros da parte do Senhor Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus o Cristo, ao qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade do Senhor Deus nosso Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Vamos aos rebanhos. Rebanho santo de número 4, 68, 3 e 67. 4, 68, 3 e 67. Livro de Naum, com 3 capítulos. Naum, com 3 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Naum. Capítulo 3. Naum, capítulo 3, para o rebanho santo de número 3, 67, 4 e 68. 3, 67, 4 e 68. Vamos ao capítulo 3 do livro de Naum. Ai de Nínive, que contém, capítulo 3 do livro de Naum, contém 19 versículos. Ai de Nínive, ai da cidade ensanguentada, ela está toda cheia de mentiras e de rapina, da presa e não há fim. O estalo de açoite, o estrolo das rodas, o galopar dos cavalos e os carros que saltam. A cavalaria que ataca espadas flamejantes e lanças cintilantes. Multidão de mortos, abundância de cadáveres, não tem o fim dos defuntos, tropeçam nos seus corpos. Tudo isso por causa da multidão dos pecados e da bela e encantadora meretriz, da mestra de feitiçarias, que vende povos pelos seus deleites e famílias por suas feitiçarias. Rebanho santo de número 16, 56, 15 e 55, 16, 56, 15 e 55. O livro é o livro de Jó, com 42 capítulos. Jó, com 42 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Jó. Capítulo 1. Jó, capítulo 1, para o rebanho santo de número 15, 55, 16 e 56, 15, 55, 16 e 56. Jó, capítulo 1, que contém 22 versículos. A primeira prova de Jó. Certo dia os filhos do Senhor Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e veio também Satanás entre eles. Disse o Senhor a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Então disse o Senhor a Satanás: observaste a meu filho Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme ao Senhor Deus e se desvia do mal. Respondeu Satanás ao Senhor: teme Jó ao Senhor Deus sem motivo? Rebanho santo de número 26, 46, 25 e 45. 26, 46, 25 e 45. Lamentações, com 5 capítulos. Capítulo 1. Lamentações, capítulo 1, para o rebanho santo de número 26, 46, 25 e 45. 26, 46, 25 e 45. Vamos ao capítulo 1 do livro de Lamentação. Vamos ao livro de Lamentações. Capítulo 1. Que contém 22 versículos.
Como já é solitária a cidade, outrora tão populosa, tornou-se como viúva que foi grande entre as nações, a princesa entre as províncias, tornou-se escrava, amargamente chora de noite, e as suas lágrimas lhe correm pelas faces. Não há ninguém que a console entre todos os seus amantes. Todos os seus amigos a traíram e se tornaram seus inimigos. Depois de sofrer aflição e dura servidão, Judá foi para o exílio, habita entre as nações, não acha descanso todos os seus perseguidores, e alcançaram nas suas angústias, os caminhos de Sião pranteam, pois não há quem venha à reunião solene, todas as suas portas estão desoladas, os seus sacerdotes gemem, as tuas virgens estão tristes, e ela mesma tem amargura. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho Santo de número 36 e de número 35. 36 e 35. A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, sejam todos muito bem-vindos. O livro é o livro de 1 Samuel, com 31 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de 1 Samuel. Capítulo 15. 1 Samuel, capítulo 15, para o rebanho santo de número 36 e 35. O capítulo 15 do livro de 1 Samuel contém 35 versículos. A morte de Agag. Então disse Samuel: trazei-me Agag, rei dos Amalequitas, e Agag veio a ele confiante, pensando, certamente já passou a amargura da morte. Disse, porém, Samuel: assim como a tua espada desfilhou mulheres, assim ficará desfilhada tua mãe entre as mulheres. E Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel se foi a Ramá, mas Saul subiu à sua casa em Gibeá de Saul. Nunca mais viu Samuel e Saul até o dia da sua morte, mas teve muita pena dele. E o Senhor se arrependeu de haver posto Saul como rei sobre Israel. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 24, 48, 23 e 47. 24, 48, 23 e 47. O livro de Efésios com 6 capítulos. Efésios com 6 capítulos. Efésios com 6 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Efésios. Capítulo 6. Efésios capítulo 6 para o rebanho santo de número 24, 48, 23 e 47. 24, 48, 23 e 47. E o capítulo 6 do livro de Efésios contém 24 versículos. As armaduras do Senhor Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura do Senhor Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Portanto, tomai todas as armaduras do Senhor Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho Santo de número 30, 42, 29 e 41. 30, 42, 29 e 41. E o livro é o livro de Filipenses, com 4 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Filipenses. Capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, para o rebanho santo de número 30, 42, 29 e 41.
30, 42, 29 e 41. Filipenses capítulo 2. E o capítulo 2 do livro de Filipenses contém 30 versículos. O amor fraternal e a humildade. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma profunda afeição e compaixão, completai a minha alegria para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atende cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Rebanho Santo de número 34, 38, 33 e 37. 34, 38, 33 e 37. 1 Pedro com 5 capítulos. 1 Pedro com 5 capítulos. Primeira Pedro com 5 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de 1 Pedro. Capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2 para o rebanho santo de número 34, 38, 33 e 37. 34, 38, 33 e 37. 1 Pedro capítulo 2, que contém 25 versículos. O Senhor Jesus, a pedra viva, deixando, pois, toda malícia e engano, fingimentos e invejas e toda sorte de maledicências, desejai ardentemente como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual, para por ele crescerdes para a salvação, agora que já provaste que o Senhor Jesus é bom, chegando-vos para ele pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens, mas para com o Senhor Deus, eleita e preciosa. Vamos aos rebanhos. Rebanho Santo de número 2, 71 e 69, 2, 71 e 69. E o livro é o livro de João com 21 capítulos. João com 21 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de João. Capítulo 9. João, capítulo 9, para o rebanho santo de número 2, 71 e 69. 2, 71 e 69. E o capítulo 9 do livro de João contém 41 versículos. Cegueira espiritual. O Senhor Jesus ouviu que o tinham expulsado e quando o encontrou perguntou: crês tu no Filho do Homem? Perguntou o homem quem é ele. Senhor, para que eu nele creia? O Senhor Jesus disse: tu já ouviste e é aquele que fala contigo. Disse o homem: creio, Senhor, e o adorou. Glórias ao Senhor Jesus. Louvado e agradecido é teu santo e poderoso nome, Senhor. Rebanho santo de número 6, 66, 5 e 65. 6, 66, 5 e 65. E o livro é o livro de Sofonias, com 3 capítulos. Sofonias, vamos ao capítulo do livro de Sofonias. Capítulo 1. Sofonias, capítulo 1, para o rebanho santo de número 6, 66, 5 e 65. 6, 66, 5 e 65. Sofonias, capítulo 1, que contém 18 versículos. O grande dia do Senhor. O grande dia do Senhor está perto, sim, está perto, se apressa muito. Ouve,
Amargo será o clamor no dia do Senhor, o clamor do homem poderoso. Aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço e desolação, o dia de trevas e escuridão, o dia de nuvens densas trevas, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Glórias ao Senhor Deus. Angustiarei os homens e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. O seu sangue se derramará como pó e a sua carne será tirada como esterco. Glórias e aleluia. Louvado e agradecido é teu santo e poderoso nome, Senhor, que há poder no sangue do Senhor Jesus. Rebanho Santo de número 14, 58, 13 e 57. 14, 58, 13 e 57. Esses são os últimos rebanhos de hoje. E o livro é o livro de Esdras com 10 capítulos. Esdras com 10 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Esdras. Capítulo 10. Esdras, capítulo 10. Para o rebanho santo de número 14, 58, 13 e 57, 14 e 58, 13 e 57. Vamos ao capítulo do livro de Esdras, ao capítulo 10. Esdras, capítulo 10, que contém 39 versículos. A aliança do povo. O resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servos do templo e todos os que se tinham separado dos povos de outras terras para a lei do Senhor Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos os que tinham capacidade para entender, firmemente aderiram a seus irmãos, os nobres, e se comprometeram sob pena de maldição e sob o juramento de que andariam na lei do Senhor Deus, que foi dada por intermédio de Moisés, servo do Senhor Deus, e de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, o nosso Senhor, os seus juízos e os seus estatutos, de que não daríamos as nossas filhas aos povos da terra, nem tomaríamos as filhas deles para os nossos filhos. De que, trazendo os povos da terra no dia de sábado alguma mercadoria e algum cereal para venderem, nada compraríamos deles no sábado nem no dia santificado, e de que abriríamos mão do produto do 7º ano e de toda a qualquer cobrança. Glórias e aleluia. Eu agora irei sortear uma das nossas mais de 50 denúncias que nossas igrejas virtuais e canais estão apresentando e oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para todos vocês. Vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre a Bíblia Sagrada. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos ao sorteio da primeira denúncia de hoje. E a denúncia é a denúncia de número 11. Vamos à denúncia de número 11. Em nossa Em nossa 11ª denúncia, nós estamos afirmando que o amor e amar do Senhor Jesus o Cristo é assim incondicional e que a salvação e a vida eterna são promessas do Senhor Jesus e está escrito que são apenas para quem tem obras e é um vencedor de lutas até o fim. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que uma dessas nossas afirmações são mentiras, vai receber um prêmio de R$2 milhões em dinheiro. Vamos à oração para dar início aos 2 últimos livros de hoje. A oração é a oração de número 8. Lembrando que todas as nossas orações são numeradas. Maravilhoso Senhor Deus, Senhor Jesus o Cristo, eu peço que haja as tuas abundâncias, paz, alegria,
paz, graça, alegria, alcançando todas essas vidas dos fiéis seguidores ou inscritos e fiéis membros dessa tua igreja virtual, @a Igreja 70 Santos, e todos possam alcançar as tuas promessas e prosperidades e viverem uma vida de santidade e santificação para mais honra e mais glória do teu santíssimo nome. É o que eu peço e já lhe agradeço, glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos ao sorteio dos 2 últimos livros de hoje. E o livro é o livro de 2 Tessalonicenses, com 3 capítulos. Enquanto eu vou ministrando o livro de o capítulo do livro de 2 Tessalonicenses, que eu vou sortear agora. Vocês vão mentalizando, escolhendo um número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que serão sorteados será para dar total liberdade ao Espírito Santo, Senhor Deus, falar ao coração de todos vocês. Capítulo 1, 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Que contém 12 versículos. Ação de graças e oração. Sempre devemos, irmãos, dar graças ao Senhor Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta de um para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós, das igrejas do Senhor Deus, por causa da vossa paciência, e em todas as perseguições e aflições que suportais. Tudo isso é prova clara do justo juízo do Senhor Deus, e como resultado sereis tido por digno do Senhor, do reino do Senhor Deus, pelo qual também padeceis. O Senhor Deus é justo, ele dará em paga tribulação aos que vos atribulam. Vamos ao último livro de hoje para a meditação de todos vocês. E o livro é o livro de Números, com 36 capítulos. Números com 36 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Números. Capítulo 27. Números, capítulo 27, é o nosso último livro de hoje para a meditação de todos vocês. Vamos ao capítulo 27 do livro de Números, que contém 23 versículos. Predição da morte de Moisés. Depois disse o Senhor a Moisés: sobe a este monte Abarim e ver a terra que deu aos filhos de Israel. E tendo visto, serás reunido aos teus como Arão teu irmão. Pois no deserto de Zim, quando a comunidade contendeu contra mim, não santificaste o meu nome diante deles na questão das águas. Essas foram as águas de Meribá em Cádiz, do deserto de Zim. Então disse Moisés ao Senhor: possa o Senhor Deus, que a todos dá a vida, pôr um homem sobre esta comunidade? Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao sorteio. Mentalizem e escolham o número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que serão sorteados será para dar total liberdade ao Espírito Santo, Senhor Deus, falar ao coração de todos vocês. Mentalizem e escolham um número de 1 a 22. Peçam para que o Espírito Santo do Senhor Deus venha falar ao seu coração através de um livro e de um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, que é a verdadeira palavra revelada. Você que mentalizou, escolheu o número 21, a mensagem para você está no livro de Atos, capítulo 28. Você que mentalizou, escolheu o número 11, a mensagem para você está no livro de 1 Coríntios, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 10, a mensagem para você está no livro de Isaías, capítulo 27. Você que escolheu o 16, a mensagem está no livro de Deuteronômio, capítulo 4. Você que mentalizou, escolheu o 18, a mensagem para você está no livro de Josué, capítulo 5. Você que mentalizou, escolheu o número 4, a mensagem para você está no livro de 1 João, capítulo 4. Você que mentalizou, escolheu o número 20, a mensagem para você está no livro de Judas, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 12, a mensagem para você está no livro de Marcos, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o número 3. A mensagem para você está no livro de 2 Samuel, capítulo 23. Você que mentalizou, escolheu o número 5.
A mensagem para você está no livro de Gálatas, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 1. A mensagem para você está no livro de Naum, capítulo 3. Você que mentalizou o 17. A mensagem para você está no livro de Jó, capítulo 1. Você que mentalizou o 15. A mensagem para você está no livro de Lamentações, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 6, a mensagem para você está no livro de 1 Samuel, capítulo 15. Você que mentalizou, escolheu o número 22, a mensagem para você está no livro de Efésios, capítulo 6. Você que mentalizou, escolheu o número 8. A mensagem para você está no livro de Filipenses, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 13. A mensagem para você está no livro de 1 Pedro, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 14. A mensagem para você está no livro de João, capítulo 9. Você que mentalizou, escolheu o número 2. A mensagem para você está no livro de Sofonias, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 19. A mensagem para você está no livro de Esdras, capítulo 10. Você que mentalizou, escolheu o número 9. A mensagem para você está no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 7. A mensagem para você está no livro de Números, capítulo 27. Glórias ao Senhor Deus. Eu vou sortear mais uma de nossas denúncias. E a denúncia é a denúncia de número 5. E a denúncia de número 5. Em nossa quinta denúncia, nós estamos afirmando que nas nossas igrejas virtuais estão entre as maiores do mundo e são mais eficientes do que os templos físicos hoje em dia, e também mais eficientes do que as igrejas dos primeiros apóstolos do Senhor Jesus ou Cristo, que eram feitas por cartas as comunicações entre elas. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa nossa afirmação está errada, vai receber um prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E eu vou ler a revelação dessas denúncias e logo após eu vou repetir os números que foram sorteados. Essas denúncias te trazem no mínimo de 4 fórmulas para você agir com elas. Primeiro lugar, examinar a si mesmo. Segundo lugar, examinando sua fonte e seu segmento de fé espiritual religioso. Terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. Quarto lugar, para você ter material de trabalho, para você agir assim e assim receber as recompensas. Examine Mateus 16, versículo 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são um mandamento do Senhor Jesus. Examine Mateus capítulos 5, 7, 13, 15 e 23 e João capítulo 7. Você que mentalizou, escolheu o número 21. O livro é o livro de Atos 28, o 11, 1 Coríntios 2, o 10, Isaías 27, o 16, Deuteronômio 4, o 18, Josué capítulo 5, o 4, 1 João capítulo 4, o 20, Judas capítulo 1, o 12, Marcos capítulo 3, o 3, 2 Samuel capítulo 23, o 5, Gálatas capítulo 1, o 1, Naum capítulo 3, o 17, Jó capítulo 1, o 15, Lamentações, capítulo 1, o 6, 1 Samuel, capítulo 15, o 22, Efésios, capítulo 6, o 8, Filipenses, capítulo 2, o 13, 1 Pedro, capítulo 2, o 14, João 9, o 2, Sofonias 1, o 19, Esdras 10, o 9, 2 Tessalonicenses 1, o 7, Números 27. Muita atenção nos benefícios e importância de você ser seguidor ou inscrito e membro e ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando, principalmente escolhendo um número para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de vocês receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, vocês têm a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã até 1 hora e 12 minutos da madrugada, para buscar ao Senhor Deus onde você estiver e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para você fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, versículo 24 a 27 e João capítulo 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim você orar corretamente para após fazer a sua obra e receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal.
Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e os horários de nossas lives, de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de Seguindo, onde você encontrará as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 50 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o futuro ou o presente da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas valem desde 12 milhões de reais até 120 milhões de reais em dinheiro, para quem provar a Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seu bairro, seu município ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais. E a nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias. Lembrando que os nossos obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao vestir, ao calçar, secretarias de empregos e trabalhos e oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus. Além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do teu segmento de fé espiritual ou religioso, desde pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. Tudo isso é como o Senhor Deus determinou, é como Ele manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil e vocês também de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Dinamarca, Canadá, Inglaterra, Alemanha, França, Espanha e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as nossas lives de segunda a sexta, de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. E eu aguardo vocês até as próximas lives.